Boa tarde, galera. Paz do Senhor Jesus. Aleluia. Entrar na live. Vai ser uma bênção, uma honra estar aí revendo alguns irmãos novamente. Vamos que vamos esticar essa live aí ao vivo. Aleluia. Vamos que vamos. Insta e Facebook. Vamos, olha aí, quem estiver entrando aí, a paz do Senhor para todos os irmãos. O tema de hoje é ficar em Jerusalém. O tema é ficar no ambiente para mostrar o resultado. Ficar no ambiente para dar resultados. Quem estiver entrando na live, compartilha. Você compartilhando. Vamos lá. O texto sagrado está escrito lá em Lucas, capítulo de número 24, o verso de número 48. Lucas, capítulo de número 24, o verso de número 48. Olha o texto sagrado aqui, aonde que Jesus ele solicita 3 coisas importantes. Eu quero que vocês peguem isso aqui rapidinho mesmo. A paz do Senhor, Marcondes. Compartilha aí, varão. Nos ajudar aí, tanto no Facebook e Instagram. Compartilha. Olha aqui, Lucas capítulo de número 24, verso 47. Olha o que o texto sagrado diz para vocês aqui. E em seu nome se pregasse o arrependimento, remissão dos pecados, em todas as nações, começaram por Jerusalém. Versículo de número 48. E dessas coisas vós são testemunhas. Diz assim, 49. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto se revestisse de poder. Michel, que Deus abençoa. Compartilha aí com essa live conosco aí, varão. Deixa Jesus lhe usar os seus dedos aí, essas bênçãos aí. Então, irmãos, ficar no ambiente aonde que não traz resultado. Olha o texto que eu estou pregando para vocês. Ficar no ambiente que não traz resultado. Olha aí, rapaz. Vamos receber. Eita glória. Hoje o negócio vai pegar fogo. Que pena que não posso fazer a live à noite, porque à noite estarei ministrando a palavra de Deus. Mas deixa Jesus usar vocês aí, em nome do Pai. Então, antes de passar para vocês esse maravilhoso texto, ficar no ambiente que não traz o resultado. Ou seja, Jesus aqui, ele mostra o que tudo ele fez, principalmente para o povo de Israel. O que me chama a atenção é que o ambiente onde que Jesus pregava em Cafarnaum, pregava nas sinagogas, pregava em Naí, para você ver, Lucas diz lá, pregou dentro de Jerusalém, pregou em vários lugares, só que acompanhava 12 homens, e esses 12 homens são as mentes diferentes. Então compartilha essa live aí para mim, e vamos que vamos. Então 12 homens, e Jesus andava, mas andava de acordo que ele sabia o que ia dar o resultado no futuro. Tá aí o nosso presbítero Ellison, né, da nossa igreja, a paz do Senhor Jesus para todos, tanto no Instagram e tanto no Facebook. Então, ou seja, Jesus ele
ensinava aos seus discípulos, aonde que não trazia resultado, ele mesmo mostrava que estava resultado. Para você entender, quando ele entra em Samaria, vê a mulher samaritana lá em João 4, ele pede a mulher água para beber, a mulher diz assim, como tu, judeus, pode beber? Pedi a mim água para beber. Então, Jesus, ele ia para o ambiente, mesmo que o ambiente era, escute, pregadores, escute só isso aqui, o ambiente era negativo, Jesus levava para ele o positivo. Então, quando Jesus levava o positivo, ele levava, primeiro, harmonia, arrependimento, a presença do Espírito Santo. Então, as pessoas se alegravam com aquilo. E quando se alegrava com aquilo, ele achava dizendo, agora vou mudar. E quando há mudança, dois sentidos. Quando Jesus ele entra no ambiente, ele primeiro salva, liberta, cura, transforma. Quando você vê a mulher samaritana, ali naquele exato momento, estava tendo encontro com Jesus, era um ambiente muito negativo. Então Jesus usa a estratégia e diz, vai vocês comprar na cidade pães, alguma coisa para vocês comer, e então vão mudar o ambiente. O ambiente ali era pescar aquela alma. O ambiente ali era resgatar aquela alma. O ambiente ali era para conquistar aquela alma. E logo após, quando Jesus disse algo para ela e ela sentiu que o marido que ela estava não era dela, então Jesus ele vai de encontro a um ambiente que era as trevas, Samaria. Para você entender, os judeus antigamente não se dava bem com o povo, porque segundo a história disse que houve uma divisão na época entre os samaritanos e entre os judeus. Um diz que é adorar no monte, outro diz que é para adorar no templo, mas a história diz que houve uma divisão. E quando houve a divisão, Jesus trabalha na divisão para ter união. E essa união veio. E quando ele entra em Samaria, ele entra de acordo para pregoar a palavra. Aleluia. E quando ele começa a pregoar, o texto diz, adorar o Pai em espírito e em verdade. Não importa o lugar, não importa o ambiente, não importa se o ambiente é ruim, não ambiente se é de trabalho, não importa se é na rua, não importa se é dentro de casa, porque adorador, ele adora em alma, em espírito, em verdade. Verdade é a palavra, ou seja, pronunciado. O ambiente que está contaminado agora vai ser curado. Então Jesus, ele deixa um assunto bem claro. O ambiente que Jesus ia era ambientes pesados, sinagoga, templos. Então Jesus ele ia de encontro. Lembra quando Jesus foi lá em Gadara? Eu vi um vilarejo muito conhecido. Ele chamou o povo de Gadara, um gadareno foi lá e de repente Jesus vai perguntar qual é o nome dele, é Legião. Jesus não conversa com o demônio se ajoelhou e disse, eu chamo Legião e tal, tal, tal. Então Jesus falou, disse, então, sai daqui e entra na manada dos porcos. Eles pediram. Então Jesus, quando entrava no ambiente, ele conquistava o povo. Primeiro, anote aí no seu caderno. Primeiro, o ambiente você tem que estudar. Segundo, o ambiente você tem que trazer positivo, não negatividade. Pregadores, você que vai com a cara feia, você que não gosta às vezes nem de pregar, fica meio muscando para lá e para cá, não inventa não. Ou você prega com harmonia, ou você prega sem harmonia. Porque mensagem que é mensagem, você vai pregar o cristocêntrico, mas o cristocêntrico ele tem que ser um ambiente quando está triste, quando está pesado e quando está ruim. Você tem que pregar. Como pastor, tem lugares aí que eu prego, o ambiente é pesado, é porque tem tristeza no ambiente, tem corações feridos no ambiente, tem corações que precisam se alegrar na presença de Deus. Então, quando Jesus ele entra em algumas cidades, ele vem para alegrar. Vamos lá, viúva de Naim. Ele vai lá, vê saindo um defunto, a alegria estava para o lado de fora e a tristeza para o lado de dentro. Só que quando Jesus entra em Naim, ele para o velório, para o caixão, para tudo e diz, agora chegou a alegria, morte sai, entra a vida, calabaraçúbia, decalamaite, cominência. E quando entra a vida, ele entra com propósito, mudança.
ou semana passada, foi no sábado, foi falando sobre por que não me envergonho do evangelho. Então, eu troquei a palavra evangelho para caráter, porque não me envergonho do meu caráter. Então, para você entender, o ambiente, quem faz são nós, pregadores. Nós. É nós que faz o ambiente. Então, tem pessoas que pregam num lugar, diz, que lugar, não quero mais, nunca mais pregar nesse lugar, que é ambiente pesado. Não, você que não preparou o ambiente, você que não estudou o ambiente, você que não analisou o ambiente. Então, a dificuldade era tanta que Jesus mostrou para os seus discípulos a diferença do lugar. Se o lugar é triste, eu vou entrar com alegria. Se o lugar é contaminado, eu vou chegar com a cura. Se o próprio Jesus, ele ensina isso para os seus discípulos. Mas presta atenção. Quando Jesus, ele deixa de acordo, ele deixa com dois, porém com dois sentidos. Primeiro, ele diz, olha, eu vou ao Pai. Esse é o primeiro, a primeira parte da promessa. Ele diz primeiro, eu vou ao Pai. Diz, vou preparar vocês aqui no ambiente. Eu não vou te dar qualquer coisa aqui na terra. Eu não vou descer o meu espírito sobre para vocês para brincar, não. Ele estava preparando os discípulos aqui na terra. Para você entender João 14, ele diz assim, não vos perturbe o vosso coração. Credes em Deus, também em mim. Na casa de meu pai. Peraí, ele diz, não perturbe. O perturbar no grego fala, não se preocupar. Na originalidade diz, não ficar preocupado, não ficar atormentado, não ficar desesperado. Então Jesus, ele leva um ambiente a ele de espaço, preparando, mas ele diz no verso 2, ele diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Primeiro está preparando no céu, o ambiente do céu. Jesus prepara primeiro o ambiente do céu. Ambiente do céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou eu preparar lugar. Porque quando ele vier outra vez, não vou deixar vocês aqui, porque vocês estão preparados. Então, vou levar vocês para a minha glória. Então, o que é que vai chamar a atenção? Jesus primeiro prepara o ambiente da terra, aqui com eles, e prepara o do céu. Mas o versículo 16 e o verso de número 14, que diz lá em João, ele diz assim, eu vou ao Pai rogar, pedir. O nome rogar significa implorar na originalidade. Implorar, joelhar, clamar, pedir, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. O nome órfão ali quer dizer sozinho. Não vou deixar vocês sozinhos, mas sim eu vou pedir ao Pai que venha, que desce, que encha uma bomba, uma dinamite, um túmulo, exploda em você. Então Jesus, ele deixa uma coisa bem clara aqui. Ele deixa uma coisa bem estudada no ambiente. Jesus, ele estuda primeiro o ambiente do céu, estuda da terra. Na hora que ele estuda com da terra, ele diz, eu vou morrer e ao terceiro dia vou eu ressuscitar. Quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias aqui na terra, ensinando os discípulos. Quem lembra de Marcos, capítulo 16, o verso 15, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura, para que nele crê, não pereça, mas sim tenha vida eterna. Então Jesus, ele faz o versículo 16, e darei poder para pisar em cabeça de serpente e escorpiões. Se beber coisas ou pisar em coisas mortíferas, não vai ser atingido, ou seja, morrer. Então, quando Paulo, lá na ilha de Malta, ele é picado pela serpente, ali o Espírito de Deus joga uma dinamite e não vai morrer. Porque o veneno que pica ele não vai matar. O veneno que pica ele vai fortalecer mais Paulo. Então, não vou entrar nesse texto aqui.
Então Jesus ele estava estudando um ambiente aqui na terra, estava estudando eles. Por quê? Porque ele ia receber uma bomba, uma dinamite, uma explosão de glória. Então, quem estiver entrando na live, tanto no Antigo Testamento, quanto estiver entrando na live aí, me dá um sinalzinho, por gentileza, a parte do Senhor. Compartilha aí para alguns irmãos, algumas irmãs, e vamos que vamos. Então, Jesus, ele estuda um ambiente, e quando ele estuda o ambiente da terra, ele ensina para os seus discípulos, porém, primeiro, estuda Jerusalém. Segundo, analisa o povo de Jerusalém. Terceiro, observe o povo de Jerusalém, porque sentiram falta dos milagres de Jesus e houve bastante comentário. Quarto, analise quem era Jesus. Quinto ponto, prega o evangelho da cruz, mas com autoridade. Então, Pedro, ele vai reunir 11 discípulos e coloca mais um. Quem se lembra, Atos 1, 8, que diz assim, o mesmo contexto bíblico, e receberei a promessa do meu Pai, ou seja, o Espírito de Deus. Então, quando alguém recebe, é porque é algo prometido. Se alguém quer receber, é porque é algo prometido da parte daquele que vai dar ou doar. Então, presta atenção, que me chama muita atenção no texto, que quando eles ficam em Jerusalém, eles oram a Deus. Olha, presta atenção, eles estavam preparando o ambiente. Primeiro, ele ora a Deus, busca a Deus, adora a Deus de corpo e alma e espírito. Eu vou tirar até o óculos. Então, quando ele estuda, analisa e vai passar para os outros que estavam lá, o texto diz, e se cumprisse o dia de Pentecoste, todos, não era um, era todos, era 120 que adorava a Jesus, era 120 que vivia com Cristo ali, mas tinha 500, pastor. E os 380 foi para onde? Desistiram da promessa. Eles não estudaram o ambiente ali naquele exato momento. Porque tem pessoas no nosso meio que ele não estuda o ambiente. Ele quer fazer da forma dele, do jeito dele, vai dar errado. Então Jesus ele foi esperto, inteligente, ensinou os discípulos e deu a visão a ele. Então fique, persevere, lute, conquiste. Porque o ambiente que você está vai explodir de glória. Meu Deus do céu, estou com o corpo arrepiado. O ambiente, a sua congregação, e você diz que é fria, vou te dar uma dinamite, uma bomba, que vai explodir. E quando eu te usar, não tem capeta, tranca-rua, bombageira que vai ficar na frente. Então, Pedro, ele perseverou, mas era 10 dias. Quantos dias que eu falei? 10. No primeiro dia nada, no segundo dia nada, no terceiro dia nada, no quarto dia nada, no quinto dia nada, no sexto dia nada, no sétimo dia nada, no oitavo dia nada. Estavam apavorados. No 9º dia piorou. Quando chegou no 10º dia, olha o céu se abrindo. Jesus, ele estudou o ambiente da terra, estudou o ambiente do céu. Então, pregadores, estude o ambiente. Estude o texto que Deus quer falar com o povo. Não vai assustar sua agenda, não, por favor. Não vai criticar, não, a sua agenda, não, por favor. Por favor, pelo amor de Deus. Então, quando eles viram que o ambiente que eles estavam ali precisava da virtude, virtude na parte originalidade representa tume. Tume são divididas em 2 partes. Tunami e tumani. Tumani significa algo explosivo. E tumani significa algo sobrenatural. Ou seja, explode. Não tem momento para sacudir. Então, vamos chegar no popular, na nossa linguagem.
explode. Então, quando eles estavam orando, ai, Jesus, estou com o corpo arrepiado. De repente, Pedro começa a orar e o céu se abre. E ele diz no texto, se cumprisse o dia de Pentecostes, todos estavam assentado no mesmo lugar. E de repente veio da onde? De repente veio da onde? Do céu. Ou seja, o céu aprovou e a terra também. O céu aprovou, a terra também. O céu aprovou, a terra também. Então, quando ele diz, olha, tá ok. Oh, meu Deus do céu, eu tô com o corpo arrepiado. Não faz eu voar dessa cadeira não, Jesus, me segura. Quando ele diz, olha, tá confirmado o Espírito de Deus. Vai lá como um vento impertente, ou seja, um vento violento. Entra na casa, calabaraçou, bequel, manto, que minúcia. Remando cavassai. Jeová está me dizendo para algumas casas de crente aqui que está entrando como um vento. Está entrando como um vento. Que vento é esse? Para organização. Aí Pedro disse, eu estou sentindo um arrepio. Tomé, você está sentindo o quê? Eu estou sentindo um negócio estranho, querendo subir. Ô, Tiago, você está sentindo alguma coisa? Eu digo, minha língua está começando a enrolar. Ai, ui, alamantio que me no céu, anai. Pedro, está sentindo alguma coisa? Estou sentindo um negócio querendo me tomar. Ô, Tiago, filho de Zebedeu, o que é que você está sentindo? Tem um negócio queimando como a chama. Pedro começou a explodir. A história diz, segundo a biografia diz, a história também relata que Pedro explode e começa a falar em outras línguas. De repente vê ademais. Oi. Peraí, pregador, peraí. Não estou entendendo, não, pastor. Peraí, deixa eu explicar. Às vezes um ambiente pesado, ela se transforma em sobrenatural. Mas para isso, você tem que andar armado, em jejum, em oração. Por quê? Vamos lá. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, estavam se consagrando para receber o que Jesus prometeu. Primeiro, há uma preparação. E nessa preparação, não é para todos. Por isso que as pessoas perguntam, por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Há uma preparação. E nessa preparação, tem que ter uma vida de consagração em jejum. Mas, pastor, meu sonho é falar em línguas, eu acho lindo. Nunca mais eu falei em línguas. Então, você quer mesmo falar em línguas? Se você estiver na live, com alguém enfermo aí, ou alguém precisando de oração, então presta atenção. Eu estou estudando você na live, desde o começo da live. Eu estou preparando você de uma forma na live e você fica sem entender. Agora, presta atenção. Por que Jesus preparou o ambiente em Jerusalém? Escuta, só vai pegar quem é pentecostal isso aqui. Vou passar o código para você. Por que Jesus preparou primeiro 40 dias no ambiente em Jerusalém? Por que Jesus preparou primeiro o ambiente da terra de Jerusalém? Poderia ser em Samaria? Poderia. Mas Jesus disse, é em Jerusalém. É em Jerusalém que eu vou levantar pregadores. É em Jerusalém que eu vou levantar profeta. É em Jerusalém que vai ser impactado pela minha glória. É em Jerusalém. E vai receber uma descarga espiritual. Então as pessoas hoje procuram um ambiente que não cabe para ela. Procura um ambiente que às vezes olha, analisa e diz, poxa, eu estava tão bom no ambiente que eu estava, agora eu estou no ambiente ruim. Não, você não estudou o ambiente, você não analisou o ambiente, você quebrou a cara por causa disso. Então tem pessoas que quebram a cara, não por falta de conselho, porque ela quis. Então Jesus, primeiro, prepara o ser humano. Segundo, ele ensina o ser humano. Terceiro, ele só vai dar aquilo se tiver estrutura.
Quarto, o poder de Deus ninguém brinca. Quinto, o poder é para todos, mas saber usar. Então, quando eu estava focado nesse texto, eu prestei muito bem atenção. Porque Jesus queria passar 40 dias depois da sua ressurreição. Eu fui para o quarto de oração, perguntei ao próprio Deus. Eu estudo também até demais da conta, eu não vou mentir. Tem coisas que um comentarista é da própria sua mentalidade, ou às vezes o Espírito de Deus dá outra revelação da parte dele. Então, eu fui buscar a fonte, cavar, estudar. Primeiro, quando alguém é novo convertido, ele primeiro está sendo tratado. Vamos lá, o oleiro. O oleiro, ele pega a argila. Quem está aí, o evangelista Eduardo Braz, que Deus abençoe, meu querido. Deus seja louvado. Ele pega primeiro o barro. Vai tratar com o barro na onde? Na roda. Então, no meio dessa roda aqui, é que me chama a atenção. Ele está cuidando, está fazendo forma. E nessa forma, eu vou trazer depois sobre Jeremias, a chamada de Jeremias. Na quinta-feira eu trago para vocês uma live terrível sobre a seca de Jeremias. Jeremias capítulo 1, o verso 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou encaixar aqui esse texto, segura. Então, ele vai dando forma. E quando ele vai dar forma, o oleiro, ele vai estudando, vai analisando se tem alguma coisa ainda que não vai dar certo. Então, ele faz a forma do vaso. Quando ele faz a forma do vaso, ele vai trabalhando na sua modelação. E quando ele trabalha por dentro, ele trabalha por lado de fora também. O oleiro não perde isso aqui. Ele trabalha tanto por dentro e tanto por lado de fora. Para não perder a forma. Para não perder o equilíbrio. Porque se perder o equilíbrio, para onde vai o vaso? Vai ficar torto. Vai ficar errado. Então ele trabalha com a forma perfeita. Quando ele forma, tira por lado de dentro algumas coisas que deve tirar. Isso aqui é tratamento. Por lado de dentro. Depois, quando ele tira por lado de dentro a sujeira que tem, ou um barro que está com pedra, alguma coisa, ele limpa. Depois, quando ele tiver modelado o vaso, tudo certinho, ele demora de 3 a 7 dias secando. Porque se você perceber, a argila, ela é terrível. Só seca depois de 3 dias ou até mais. Eu já trabalhei nesse negócio de olaria, já mexi muito com a argila, é um barro muito ligado. Então, ou seja, dá forma. Depois de 3 a 4 dias, seca. Só que vai ligar um fogo terrível, irmãos. Vamos lá, chegar a um fogo de 500 graus. Cassiane, 500 graus de fogo, santo e poder. Pronto. Alice Maciel canta esse louvor aí, pega com força. Então ele vai na parte da modelação. Depois da modelação, passa por secamento. Depois do secamento, vai entrar no fogo. Então o oleiro ele estudou parte a parte. Parte a parte. Depois, quando sai do fogo, se tiver trincado, se tiver cru, vai ter que quebrar e fazer tudo de novo. Mas se tiver tanto pro lado de fora bom e tanto pro lado de fora, pro lado de dentro bom e tanto pro lado de fora bom, assado, vamos lá, chega na originalidade, tiver bem cozinhado, ele é demorado mais ou menos 24 horas. Entre 24 e 48 horas, porque vai ficar quente. Vai deixar esfriar. É um tempo aonde que o óleo logo vai descer. Mas segura, isso aqui é revelação da parte de Deus para vocês. Então o que é que vai acontecer? Quando seca, quando está no fogo, sai do fogo, agora é jogado na partilheira. Aí agora Deus vai selecionar para derramar o óleo. Porque o oleiro não usa o mesmo vaso. Que diz, formei agora, vou derramar. Não. Encosta com um tempo. Trabalha com um tempo. Então, o que me chama a atenção, o oleiro ele trabalha de uma forma tão especial
que as pessoas perdem o equilíbrio. E então o próprio Deus, o próprio Jesus, e o próprio Deus, Espírito de Deus, ele estudou o ambiente e eles discipularam os discípulos num ambiente. Quando receberam poder, você pensa que recebeu uma bombinha? Foi. Até hoje, a igreja, eu falo, a igreja, templo não, igreja, eclésia, saindo de dentro para fora. Eclésia, de dentro para fora, até hoje. Quem tem intimidade com o Espírito de Deus, há uma chama, há um fogo. Alabarachelbe, eu comecei a arrepiar, Jesus. O Senhor está visitando a minha casa. Eita! Um anjo está aqui na minha casa. Meu Nazareno está falando comigo agora. Desceu um anjo aqui na minha casa. E eu estou sentindo um arrepio extraordinário. Urabacalabaraçobiquemanúcia. Urabadacalabarácia. Ele está aqui, ele está aqui. Meu Deus. Vou encerrar a live, mas eu vou fazer oração. Escuta. Vou concluir. Atos 2. Um ambiente que ele estava. Se eles não se preparassem, Deus não cumpriria com a promessa dele. Ia demorar mais tempo. Mas o texto diz, e se cumprisse o dia de Pentecoste, todos estavam assentados no mesmo lugar. E de repente, veio do céu, oh glória, veio do céu. O quê? Um barulho. O quê? De um vento. Que vento é esse? Forte, igual vale de ossos secos. E todos começaram a ter um arrepio. Aleluia! E nesse arrepio começaram a falar línguas como que de fogo. Esse como que de fogo fala? Língua sobrenatural. Oh, meu Deus do céu. Eu só estou pregando para crente que é sobrenatural. Não é natural, sobrenatural. Porque natural é aqui carnal, carnudo. Mas eu estou pregando para crente sobrenatural. Que vive uma vida de consagração, de jejum. E próprio sente a presença de Deus. E o Espírito de Deus falou comigo aqui agora. Eu estou visitando vocês agora na live. Eu estou visitando vocês agora na live. Quem nunca mais falou em línguas estranhas, comece a falar um novo idioma, porque ele está entregando agora a armadura, a virtude, o poder, a autoridade. Ele está entregando agora, sim, diz o Senhor. E encerra a live aqui. Encerra a live. Eu vou pregar aí da noite, ainda eu quero pregar. Então, pregadores, primeiro, estude o ambiente aonde você está. Amém? Vou fazer a oração para a gente encerrar. Está aí o nosso amigo evangelista Eduardo Braz, que Deus seja louvado, meu querido profeta de Deus. Matriz vai tremer, logo, logo. Escreve aí, em nome do Senhor Jesus. Pai da eternidade, príncipe da paz, muito obrigado, Senhor, por falar conosco de uma forma especial, espetacular, porque o Senhor é gratificante em nossas vidas, porque a nossa comunhão contigo, nós não temos que parar, mas sim tem que ter uma ligação. E essa ligação, oh Deus, tem que ser ligado no céu, ligado na terra, e tudo que é ligado na terra é desligado no céu. Então, meu Senhor, Rei da Glória, se eu tiver ainda essa intimidade contigo, visita esse crente agora, Pai, que está preocupado, que está realmente na fase difícil. Venha abrir as portas onde que não tem parede. Venha curar as enfermidades espiritual. Venha quebrar as correntes do diabo. Que toda malícia do adversário venha cair por terra. Deus, toda obra de macumba. O remanto comando cobodo coplova subqueminência. Lamantorobiasterianto comiácia. Deus vai desfazendo agora toda a armadilha do adversário. Casamento sendo destruído, a restauração. Filho nas drogas, que há libertação e
cura e salvação. Deus da glória, eu apresento, Pai, esse povo na live, que o Senhor Deus venha entrar, venha salvar, venha libertar, venha curar, venha transformar para a tua glória, Senhor. Assim, Senhor, te peço e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem amém. Quinta-feira, uma live falando sobre o profeta Jeremias, a forma do projeto de Deus. Evangelista Eduardo, fica com essa mensagem aí, profeta. Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor. Aleluia.